Olá, tudo bem? Para mim é uma satisfação poder conversar contigo de novo, trazendo informações sobre a minha última viagem, né? As sensações que eu tive, né? As impressões que eu tive em Nova York, olhando as tendências e pesquisando nas vitrines e nas ruas sobre o verão, o que vai ser o verão 27. Eu sou a Tatiana Hitzel, eu sou consultora de moda e estilista e eu sou sócia do Estúdio Compor e da Compor Digital. E hoje eu vou apresentar o nosso relatório visual de tendências, que na verdade ele compõe um acervo de fotos com mais de 3.000 fotos já separadas por segmentações, né, bolsas feminino, masculino, para que você possa olhar todas e tirar dali ideias e inspirações para sua coleção. E aqui nesse vídeo eu vou trazer assim as minhas principais apostas, aquilo que eu acredito que não deveria faltar numa coleção de verão 27, olhando o mercado brasileiro. Então aqui é um resumo, na verdade é aquilo que eu enxerguei mais forte, né? Porque às vezes olhar as 3.000 fotos pode ser que a gente não encontre ou não consiga concluir no todo, mas aqui eu vou colocar nesse vídeo aquilo que eu apostaria muito e não deixaria faltar no desenvolvimento. Então vamos começar? Eu vou começar então falando um pouco de cores, materiais e aviamentos, né? Então no primeiro momento sobre cores, né? O azul pastel, em específico um azul claro, muito importante. Ele aparece desde tênis esportivos, sandálias sociais, altas marcas, né, famosas, usando bastante calçados populares. E essa cor azul pastel, na nossa pesquisa Cores, Conceitos e Materiais, que a gente lançou lá em setembro, a gente já falava nele. E lá nessa pesquisa nós temos o Pantone adequado, porque às vezes na foto eu fico na dúvida qual é o tom do Pantone, então eu já tenho um Pantone na temática Inside, né? Nós trouxemos essa informação desse azul e realmente confirma bem forte. Outra cor importante, o laranja, tudo muito laranja, desde o laranja mais claro, um leve salmão, até um laranja bem intenso, né? Esse laranja nós trouxemos tanto no tema retropop, na nossa pesquisa conceitual, quanto na temática Inside. Nós tínhamos duas tonalidades de laranja, porque a gente já falava que esse laranja seria bem chamativo, bem destacado, e realmente foi nas vitrines, né? O vermelho também já é um spoiler até do próximo inverno, né? A gente já tá vendo, já começamos as pesquisas do inverno 27, a gente vai ver que o vermelho vem com muita força pro próximo inverno. E no verão também apareceu, e nós tínhamos na temática soft, gothic e grunge, nós tínhamos esse Pantone, né? Nós já falamos sobre ele ali no finalzinho do ano passado. E por fim, o marrom, né? As tonalidades terrosas que já vem de um tempo na moda, confirmadíssimo, tanto masculino, feminino, social, casual, esportivo, por todos os lados nós temos o marrom. E na nossa temática Botanical Sense, nós temos o Pantone indicado para essa cor aqui. Então essas aqui são as 5 cores que eu mais sugiro, assim, que não deveria faltar. Claro que você vai montar sua cartela conforme você está olhando as tendências e tudo mais, mas essas 5 cores eu acredito muito que vai ter. Outro ponto, já entrando em materiais, muito importante, as marcas valorizando o couro, ser de couro de verdade. Tanto é que marcas conhecidas como a Zara e outras, Mango, enfim, que costumam trabalhar muito com laminado, elas têm já um espaço só para materiais de mais valor agregado, já trazendo aquela ideia que nós estamos abordando já faz tempo, da importância de o consumidor começar a olhar para aquilo que tem mais valor, não só comprar por comprar. Ele quer comprar alguma coisa que tem sentido para ele e que vale a pena despender o dinheiro, né? Então me chamou a atenção porque as marcas inclusive colocavam as plaquinhas, isso é de couro natural, verdadeiro, né? Então olha um pouco na ideia de valorizar mais o produto e não tanto só fazer algo por fazer, não só o preço, né? Resumindo, não só preço por preço, pensar na valorização do produto, que o consumidor está olhando mais atento para isso. Ainda em termos de materiais, né, a camurça, que veio do inverno forte, foi um estouro de venda no inverno, no verão continua muito forte. Nós temos aqui o tênis, a sneakerina, usando muito a camurça, foi um dos produtos que mais fez a camurça crescer no inverno e ela continua para o verão. As Birkins ainda, então, bastante trazendo esse olhar
mais tradicional, né? Porque a Birkenstock sempre trabalhou muito na sua essência com a camurça, então a gente vê muito essa essência da Birken com as camurças e em outros produtos também mais elegantes, como esse sapato de salto aqui marrom, né? Outro ponto importante, vazados como um todo. A gente viu muito produtos de meia estação semi-fechados na ideia de proteger um pouco os pés, mas vazado na ideia de transpiração. Seja vazado usando telas, seja vazados com laser no próprio couro, né? Ou então até mesmo sandálias com a ideia do vazado enfeitando o modelo. Então vazados importante, tramados como um todos, a ideia do feito à mão, né? Que a gente falou bastante também nas nossas pesquisas anteriores, né? Tanto na modelagens e construções quanto na cores e conceito. Esses tramados, a ideia do feito à mão, né? A ideia do natural, do saber fazer, enfim. E aí nós temos desde sapatilhas, sapatos casuais, os mais elegantes e refinados, até esportivos, a gente vê bastante a ideia dos tramados, né? Ainda falando, né, nos tramados vazados, nessa questão da respirabilidade, de deixar o pé refrescar, nós temos as telas e transparências, né? Em especial essa ideia de tela mosquiteiro, que a gente sabe que no Brasil, nós temos marcas que apostam bastante nesse estilo de produto, tem marcas que não apostam, tem consumidores que gostam muito e tem consumidores que não gostam nada. Mas eu não posso deixar de falar algo que eu vi muito em todas as lojas, em todas as marcas, desde as labels, as marcas mais premium, até as marcas mais populares. E também, como nesse tamanco Anabela, aqui nós temos o vinil, também de novo aparecendo bastante. A gente sabe que aqui no Brasil às vezes tem marcas que vão bem usando vinil, tem outras que não vão tão bem, mas de novo, como eu comentei, eu não posso deixar de destacar algo que chamou muito a atenção, né? Claro que você tem que definir muito bem o perfil da sua marca, o seu posicionamento, para ver se essa tendência é pertinente para sua coleção, mas foi um destaque, tá? Falando um pouco de aviamentos, então os lacinhos delicados, né? Então, desde de lacinhos bem fininhos, com rodetês, lacinhos com tirinhas de filado fechado, outros laços compostos com gorgurões e outros materiais. Então, essa questão já trazendo um pouco da feminilidade, né? Aqui a gente fala um pouco mais de elegância, feminino, delicadeza, né? Então, os laços trazem, um elemento de estilo importante para enfeites e adornos nos calçados. Outro ponto importante que eu gostaria de destacar em termos de aviamento são os enfeites robustos, em especial na cor dourado. Eu vi muito a tonalidade de ouro light, enfim, e muito pouco o prateado, né, o silver, o grafite. Então, realmente tem essa questão da imponência, né, de mostrar o luxo em usando essa tonalidade dourada, em especial em enfeites imponentes, né, enfeites statement, que a gente chama, que realmente ele faz o produto. Então procurem por enfeites interessantes, chamativos, em especial na cor dourado, que realmente tem esse destaque. Assim como nós temos também outro destaque, as pedras mesclas, que a gente até falou na nossa temática botânica alcense, a questão dessas pedrarias, a questão das mesclas, como se nós tivéssemos ido nas nossas minas, nas nossas reservas naturais e buscado essas pedras. Então traz essa questão do orgânico, né? Bem interessante, né? E também aqui essa questão dessa pedra orgânica, esse formato orgânico meio abstrato, meio batido, às vezes parece até que tá levemente amassado, como esse tamanco marrom, essa rasteira marrom que a gente tá vendo aqui de bico quadrado, que tem toda essa coisa meio matelada, parece que, assim, que foi mal feito, né? Meio bruto, resumindo assim, é meio bruto. Então nós temos esse caminho importante, né? Só voltando aqui um pouquinho, então destacando nos enfeites, os lacinhos, os enfeites imponentes dourados, as pedras mesclas e esse acabamento orgânico. São 4 elementos assim que eu não deixaria de ter na coleção em um dado momento, em um produto ou outro importante. Quando eu falo de estampas e um enfeite icônico, eu posso falar da cereja. Nós chegamos a falar em algumas temáticas nas nossas pesquisas anteriores sobre a questão dos comestíveis, né? A ideia das frutas e o quanto a questão gastronômica está envolvida com a moda e inspirando a moda. E eu pude sentir isso assim nessa questão da cereja, né? Nesse universo alimentício todo, eu trouxe aqui para compor, conversando com a nossa equipe, gente, da comida que a gente falou, é a cereja
cereja que é a bola da vez. Porque a cereja apareceu em estampas, estampa digital, em bordados, aqui como nós temos nesse sapato social aqui no centro da imagem, ela parecendo realmente a fruta. A gente tem pins em produtos, nos tênis, enfim, por todos os lados. Todas as marcas, desde as mais comuns, as mais casuais, até as mais premiums, trabalhando a estampa da cereja de alguma maneira. Então, se quer trabalhar alguma coisa, está em dúvida em qual elemento usar, vai na cereja que vai acertar, né? Não vai ter dúvida, né? Aí aqui eu já complemento falando um pouco dos pins, né? O quanto os produtos têm penduricalhos mínimos, né, divertindo aquele produto. E muitas vezes o interessante é ver aqui que são produtos comerciais, produtos tênis e sandálias que são contínuas, que são produtos que vendem bem e que nessa temporada a renovação foi colocar esses aviamentos, esses acessórios sobre o produto. Isso também traz a ideia de produtos atemporais, continuidade daquele modelo que vende bem e como é que eu posso renovar para a próxima temporada. E isso aparece tanto em bolsas, tênis, sandálias casuais, enfim. Então podem explorar aqueles produtos ícones que vocês sempre vendem e aí, como eu quero fazer uma renovada para o verão 27, coloca pins e aviamentos, enfim. No nosso acervo de fotos eu tenho muitas fotos, centenas de fotos mostrando como aplicar esses aviamentos, esses pins sobre os produtos das mais variadas formas. Aqui eu só coloquei 3, mas vocês vão ter nesse acervo muita informação. Bom, entrando um pouco agora no quesito modelagens, né? O que eu vi assim de destaque lá em Nova York, né? Como eu já tinha falado antes dos lacinhos delicados, as modelagens como um todo, eu vi muita novidade assim de sandálias delicadas e produtos mais femininos, assim, dando aquela ideia realmente de algo um pouco mais romântico, a mulher sendo feminina de novo, né? Enfim. Então a gente vê sandálias delicadas, o salto alto, né, importante, tiras finas, né, recortes que valorizem o pé, isso bem importante, né. Aqui de novo destacando as tiras finas, muitas tiras finas, viradinho fechado, né, como essa sandália branca aqui de salto alto, misturando um pouco de amarrações e nós, daí tem a história da tira fina, do delicado, com aqueles nós que remetem a feito à mão, né, o handmade, que a gente fala assim, né. Então, olhem bastante para a ideia das tiras finas e delicadas, né. Outro ponto importante, o chinelo de dedo, né, o arquétipo dedo, né, que a gente vem falando já faz tempo, já no verão passado ele já surgiu, e o ápice da modelagem de dedo vai ser nesse verão 27, das mais variadas formas, seja um asa delta, seja o ring toe, que é aquele que abraça o dedinho, seja um modelo de tira reta com enfeite imponente sobre ele. Então explorem o dedo, façam uma forma adequada, né, tem que adequar nossas formas, e a nossa planta para o dedo ficar bem confortável, tá? Isso é importante. As rasteiras, em especial rasteiras de dedo, né? Então isso também é interessante ver que as rasteiras voltando e o arquétipo dedo muito forte, porque dedo e rasteira é quase que um casamento perfeito, né? As rasteiras tamanco, então outro arquétipo que não pode faltar em nenhuma coleção é o tamanco, a tira reta, é aquela proposta de enfiar o pé e ser descolado. Quase que eu posso dizer que o tamanco está se transformando na versatilidade da sapatilha. Aquela sapatilha é sempre aquele arquétipo de colocar o pé, né, como se fosse um escarpozinho baixo, e aí eu posso brincar com materiais variados e processos variados. O tamanco se transformou nisso também, tá? Então tem dos mais variadas formas, dos mais variados jeitos, só não deixa de ter, porque é um arquétipo importante para o verão, né? E em especial o tamanco de salto médio, né? O salto bloquinho com o tamanquinho, seja uma gáspia reta, seja uma gáspia mais acinturada para segurar um pouco mais no pé, seja bico redondo, bico quadrado, até um bico fino funciona, mas não deixem de ter o tamanquinho, tá? Outro arquétipo que me chamou a atenção também é a questão do mocassim, em especial quando a gente trabalha já uma meia estação, tipo as nossas entregas ali de julho, agosto, que ainda na região sudeste e região sul ainda tá mais friozinho, é aquele produto que a gente vai usar assim até setembro, outubro, né? Na ideia daquela meia estação que ainda não tá aquele calorão, né? Então nós temos desde vazados feito à mão, em camurça, né? O todo mais enrugadinho, mais confortável, enfim,
das mais variadas formas, mas me chamou a atenção bastante o mocassim, né? Outro ponto importante na modelagem é esse processo de elástico, para dar a ideia do conforto e da segurança de segurar no pé, e até a ideia do calcifácio, né? Esse elástico enrugado, né? Tanto nos slingbacks como no mocassim e nos tênis apareceram bastante essa história desse elástico, né? E na ideia das sneakerinas, que a gente vê que continua do inverno, esse elastiquinho ali enrugado deu o charminho pro verão, realmente deu aquela diferenciação, inclusive com a proposta de trabalhar materiais mais macios, mais maleáveis, dando mais apelo de conforto ainda e fazendo esse sapato ficar firme no pé para poder caminhar. Outro ponto importante que eu destaco são as sapatilhas jelly, né, que são essas injetadas de PVC vazadas, que a gente já vem falando mais de um ano sobre elas, mas de novo estou trazendo aqui nos destaques porque me impressionou a quantidade deste produto, desse arquétipo, seja em formato de mule, né, de colocar o pé, seja em formato de sapatilha vamp, com aquela gaspia mais alongada, como eu tenho aqui na foto da direita, ou seja no formato boneca, que tem aquela Mary Jane, né, aquela tirinha por cima do peito do pé. Mas, de novo, destaco porque apareceu tanto em marcas populares como labels, marcas premium com alto valor agregado, colocando esse produto como seu produto de entrada. Então, tem que dar uma olhadinha para isso também, tá? Entrando agora no quesito construções, né? O que nas construções eu destaco, né? Como eu falei antes, a sandália rasteira, né? Fazia tempo que a rasteirinha, a nossa querida e amada rasteirinha, não aparecia com tanta força nas tendências, né? Então, aposte nas rasteiras, bico quadrado, bico redondo, bico fino, né? Aqui vai muito do gosto e do perfil da sua marca, mas não deixe de ter uma rasteira confortável, por exemplo, como essa rosa que tem aqui, que tem uma palmilha mais confortável, enfim, ou algo mais natural, mas tem uma rasteirinha. Outro ponto importante, como eu falei dessa moda mais feminina e mais elegante, nós temos o salto agulha médio, né? Então, a volta do salto agulha, realmente ter essa feminilidade, estar mais elegante, estar mais sofisticado, mas numa altura média, que eu tô falando aí de salto 6, salto 7, salto 5, nessa média, para que seja confortável no dia a dia e que uma mulher possa trabalhar, passar o dia a dia com esse saltinho e não se torne tão cansativo, né? Não é tão alto. Outro ponto importante que eu gostaria de destacar é o bico redondo afilado. Faz tempo que a gente fala de bico quadrado, bico fino, enfim, mas me chamou a atenção o quanto de novo volta aquele bico redondo, de novo, na ideia de feminilidade, de romantismo, de elegância, esse bico redondo que tem um leve, um pouco mais comprido na frente, né, que a gente chama de afilado. Apostem nesse bico, que é o nosso bico tradicional de forma, que esse realmente hoje vem sendo a novidade, né, nas tendências, né? O salto bloco médio, como eu já tinha comentado, tanto em sapatos fechados de meia estação quanto em sandálias, tiro certo, não. Em especial, eu vejo o salto bloco muito com bico mais quadrado, tá, gente? Não tanto com bico redondo, né? E outro ponto que eu destaco também é a meia pata com salto bloco, né? O salto estaca e a meia pata. Voltando de novo, né? Ela não aparecia com tanta ênfase, já fazia bastante tempo, e agora ela apareceu de novo em várias marcas, muito mais que o salto Annabella, porque alguns já me perguntaram sobre salto Annabella. Salto Annabella não apareceu tanto quanto a meia pata, tá? Ainda em modelagens, apostem nas sapatilhas, o tamanquinho, aquele chinelinho tamanquinho que eu comentei, e as sapatilhas realmente são o coringa, né? Todas as marcas têm a sua coleção de sapatilhas e o seu tamanquinho. E nos tênis feminino, o meu destaque é para a sneakerina. Muito mais do que eu achei que eu fosse ver. Eu pensei que ela não estaria tão forte assim como realmente estavam. Todas as marcas estão apostando no tênisinho baixo, fininho, delicado, de novo, trazendo a ideia de feminilidade, mais delicado, mais leveza, tá? Tudo que eu tô trazendo aqui remete para este caminho, para este olhar, né? E aí vocês podem me perguntar sobre sola caixa, né, no tênis, realmente tem ainda, mas é uma média baixa. Aqueles platôzões grossos, aquelas solas estruturadas caixa, deu um tempo com isso, caiu um pouco, e aquela inspiração no samba
da Adidas, que eu achei também que já já cansei disso, não cansei nada, tá lotado, muito ainda. Por quê? Porque, de novo, traz a ideia de uma forma longilínea, modelos mais delicados, modelos mais femininos, combinando com toda essa atmosfera que eu tô comentando desde o início, né? E por fim, no tênis feminino, o que tem de novo ou o que tem de confirmado é o estilo running, né? O estilo gym. Fazer um produto em especial com solas confortáveis e que tenha amortecimento de impacto como o EVA para fazer ginástica ou para que eu possa fazer uma caminhada leve, enfim. Então, ter um produto para se exercitar. Não estou falando de alta performance, mas estou falando que você tenha um produto que a consumidora possa se exercitar, fazer algumas caminhadas com ele, é importante, né? Então, esses são os 3 arquétipos de tênis. No masculino, é um chinelo slide por todos os lados, full EVA, de couro, injetado, enfim, mas é o arquétipo da tira reta, importante, né? E nos masculinos a gente vê então esse tênis caixa casual imperando por todos os lados, desde algo mais cara dos anos 90, como aqui na direita, esse tênis azul com branco, com a sola bicolor, até os mais monocromáticos e mais fashionistas, de couro, enfim, mas esse é o arquétipo, ou então o produto, né, o tênis dos anos 90, né, com todos esses recortes, misturas de materiais, as solas mais trabalhadas e mais robustas. São os caminhos importantes para o masculino e também a performance, né? Então, o terceiro arquétipo de masculino é o tênis de performance, realmente ter algo para poder fazer caminhadas, corridas e que tenha um apelo de leveza para que o consumidor possa fazer leves exercícios, né? Se você não é uma marca de alta performance, né? Você possa ter um produto que o seu consumidor possa fazer leves exercícios e estar bem servido com ele, né? E por fim, eu gostaria de trazer um último insight aqui de mudanças que vem acontecendo em algumas marcas e que a gente já vem falando nas nossas pesquisas de comportamento já faz tempo, né? Mas eu quero trazer o destaque da Nike, porque na Quinta Avenida de Nova York nós temos a flagship, a principal loja da Nike para o mundo inteiro, e ela é referência em termos de comportamento quando a gente fala de moda, né? Em especial moda esportiva, casual e tudo mais. A gente sabe que a Nike é uma marca de calçados esportivos, né? Todo no imaginário coletivo é isso que tem na cabeça. Mas a Nike na Quinta Avenida hoje, gente, eu posso dizer que 70% são outras coisas e 30% é o produto core business, o negócio deles, né? A ideia de realmente abrir o mercado, atender a todos os públicos, trazer novas colaborações, trazer novos produtos, entender o lifestyle, vender o lifestyle como um todo e não somente vender um produto. Isso para nós é muito importante, porque traz a ideia do quanto nós estamos falando, de pensar na importância da nossa marca e o que mais eu posso agregar de valor aos meus produtos e não ficar, muitas vezes, só na mesma coisa, né? No mesma batida. Então hoje a Nike tem produtos para lifestyle, wellness, enfim, e o que mais me chamou a atenção é a quantidade de roupas que a Nike vem fazendo, roupas lindas, roupas de boa qualidade, roupas com valor de preço médio, não é popular, mas também não é uma premium, né? Os preços, excelente qualidade, e não me surpreendo se nas próximas temporadas a gente não vê nas semanas de moda Nike, Adidas, Puma, OnCloud desfilando as suas coleções nas semanas de moda. Esse é o primeiro pontapé que eu já estou imaginando que vai acontecer pela quantidade de roupas boas e lindas que estão fazendo nas suas coleções, ampliando o portfólio de produtos e um mais lindo que o outro, né? Então aqui já pensando nos mais variados públicos, né? E mais variados segmentações. Bom, então eu finalizo aqui essa apresentação com aquelas ideias e aqueles insights que eu trouxe lá de Nova York, que eu acredito que não pode faltar numa coleção. E na verdade, isso tudo que eu estou trazendo aqui, ele não representa nem 5% do que é o acervo de fotos que nós disponibilizamos aos nossos clientes. Então, se você precisa ter todas essas informações, você pode adquirir o nosso pacote de fotos, caso você não tenha adquirido ainda, e ter todas as informações. E aqui, as apostas, aquilo que eu acredito muito que não deve faltar. Lembrando que esse relatório visual de tendências, esse acervo de fotos,
é o fechamento dos nossos estudos para o verão 27. Nós começamos lá em setembro com o Cores, Conceitos e Materiais, como eu citei durante a apresentação, que são as nossas pesquisas, que é a nossa pesquisa onde a gente traz as cartelas de cores, as temáticas, os principais insights de materiais, os macrotemas, comportamento, para onde está indo a moda. Ali em novembro a gente trouxe o Modelagens e Construções, que foi uma curadoria dos principais lançamentos das semanas de moda, e muito do que a gente trouxe aqui hoje nesse relatório visual confirma exatamente o que a gente estava falando já ali em novembro. E aqui a nossa pesquisa de fevereiro faz o fechamento, trazendo que realmente está bem comercial e que vai ser o diferencial que não pode faltar numa coleção. Querendo saber mais informações, entre em contato com a gente, porque com a Compor Digital, a sua marca sempre à frente.